Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pois é, né? Tá todo mundo aí assustado, horrorizado que a NR1 entrou em vigor e que agora tem que mapear os riscos psicossociais, sendo que a Justiça do Trabalho já enfrenta essa matéria desde sempre. Eu tenho 20 anos de formada e eu sempre vi processos em que as pessoas pediam jornada exaustiva, condições degradantes, rescisão indireta porque estava sofrendo algum tipo de perseguição, retaliação. Isso não é novidade para advogados que, como eu, atuam na Justiça do Trabalho desde sempre. Pois é, mas agora ficou aí em evidência, está todo mundo falando sobre isso na internet, as empresas estão tensas, preocupadas, porque está aumentando o custo, tem que pagar mais para a empresa de segurança do trabalho, fazer o PGR, fazer o PCMSO, atualizar o AEP, incluindo os riscos psicossociais ali dentro. Como se isso fosse uma coisa mirabolante, uma super novidade. Bom, para mim não é. As empresas já vêm recebendo reclamações trabalhistas, discutindo tudo isso que está aqui do lado. Se você fizer a leitura atenta de tudo isso que eu coloquei aqui do meu ladinho, ó, eu tô aqui, tá me vendo? Tô aqui, ó, eu aqui, ao vivo, tá, gente? Não é gravação, não. Inclusive, pode colocar aí sua pergunta, pode colocar aí a sua contribuição. Quer ver? Eu vou até fixar um comentário para ajudar vocês a participar, tá? Aqui, ó. Qual é a sua cidade? Qual é a sua atividade? Pergunte. Eu gosto muito daquele pergunte. É de graça, né? Eu vou colocar pergunte. Estou ao vivo. Porque como eu deixei esses slides na tela, aí vocês pensam, isso aí é gravação. Só que não é gravação. Pronto. Então, eu estou aqui, meus queridos, estou aqui com vocês para conversar mais um pouco, para fechar essa semana. Boa noite, Vanderlei. Acontece que essa semana foi muito turbulenta. Você achou essa semana turbulenta aí para você também? Primeiro que entrou em vigor a NR1. Ficou todo mundo preocupado, porque ia receber visita de fiscal, porque ia ser multado, mas não será multado logo de plano, não será. Primeiro, o fiscal do Ministério do Trabalho visita a sua empresa e se ele não encontrar da forma como ele acha que é certo, de acordo com os guias e diretrizes do Ministério do Trabalho, ele te dá uma orientação e volta depois, chama dupla visita. Na primeira não tem multa, ele dá uma orientação e depois de 30, 40, 60 dias ele volta para conferir se você fez. Então isso aí já dá um respiro. Respira, calma, ele não vai chegar te multando. Se o seu não está pronto, relaxa. Nem existe tanto fiscal do Ministério do Trabalho assim para conseguir fiscalizar todas as empresas no primeiro momento. Aí o Vanderlei falou, estamos perdidos. Não fique perdido. Você estava aí sem saber o que fazer, só que agora você chegou aqui no meu perfil. Agora você está aqui na minha live. Então coloca aqui suas perguntas e presta atenção em tudo que eu vou te explicar. Eu deixei aqui do lado, ó, o tema, tudo que eu vou falar, para você poder sair dessa situação de perdido e se encontrar e achar uma forma de aplicar tudo na sua empresa de um jeito que não prejudique o seu negócio. Tudo que você faz na sua empresa hoje tem que ser válido para você usar judicialmente amanhã. É claro que a gente não quer ser processado por ninguém, né? O mundo ideal é que
ninguém nos processe, que a gente nem tenha que viver um processo trabalhista na vida, tá? A Kelly é do Rio de Janeiro. Boa noite. Adoro o Rio. Tô precisando voltar no Rio de Janeiro. Tem uma contadora que trabalha na minha equipe que ela é do Rio de Janeiro. Já fui lá. Ela já me levou na Lapa. Eu conheço São Conrado. Eu já me hospedei em Copacabana. Mas já tem um tempinho, né? Tá na hora de voltar no Rio de Janeiro. Já ganhei ausência de vínculo de emprego de designer gráfico em gráfica do Rio de Janeiro. Foi muito legal. Pena que eu não tive que viajar para fazer audiência, porque a juíza lá marcou tudo online, então eu consegui fazer daqui. Mas eu viajo para fazer audiência, inclusive, tudo. Enfim. Então, a sua empresa precisa enxergar o que ela tem que ter hoje, o que você tem que fazer hoje para seguir todas essas normativas, não só a NR1 do Ministério do Trabalho, com essa questão dos riscos psicossociais, como todas as NRs. São várias normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que a sua empresa tem que seguir, e assim pesquisa insalubridade, periculosidade, agentes químicos. Se o governo vai exigir das empresas um programa de saúde mental, e para eu voltar sempre ao Rio, voltarei. Me acompanhe que eu conto nos stories. Não, o governo não vai exigir das empresas um programa de saúde mental. As empresas, elas precisam cumprir somente o que está na legislação já existente. A legislação que nós temos hoje é a NR1, é a NR14, é a NR15, é a NR tal, tem um monte de NRs, tá? Tem a CLT, tem as convenções coletivas dos sindicatos, tem as súmulas e jurisprudências. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente consegue definir o que a empresa tem que fazer. Por quê, Kelly? No meu método, esse que eu venho aqui diariamente, noturno, né? Não vem de dia, vem de noite. Vim essa semana toda aqui à noite para poder falar com vocês que tudo que você vai fazer na sua empresa hoje tem que ser útil para o caso de você precisar ir para a Justiça do Trabalho, tá? Então, se você pegar a NR1, ela fala que você precisa inventariar os riscos que podem existir na sua empresa. Então, se vocês falarem aqui qual que é a atividade da sua empresa, vai ficar mais fácil para eu dar exemplos, que eu tenho aqui um papelzinho e caneta aqui do lado, que eu posso anotar a atividade da sua empresa e, dessa forma, utilizá-la para dar os exemplos. Então, você precisa, de acordo com a NR1, mapear, inventariar os riscos que podem existir dentro da sua empresa. Os riscos podem ser assédio moral, assédio sexual, jornadas extenuantes, metas excessivas, risco de queda, contato com agentes biológicos, tudo isso é risco, tá? A Nayara falou que é clínica veterinária, anotado. Vou usar aqui nos exemplos para ficar mais palpável para vocês, tá? Kelly disse que tem um boato sobre a NR1. Na norma, vi somente o levantamento dos riscos e, com base nisso, um plano de ação. Isso é exatamente onde eu estou chegando. Então, você pega ali, faz o inventário dos riscos, define qual que é o plano de ação que a sua empresa quer fazer, tá? Então, você não precisa contratar uma empresa para ficar fornecendo psicólogos, terapeutas. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso? Pode. Você precisa fazer isso? Não. Você, Kelly, vai decidir qual é o plano de ação que você está disposta a fazer. Até porque tem que ser de acordo com a sua capacidade financeira, do quanto você consegue pagar, né?
Então, teve mais uma fala aqui. Sou da área da construção e o trabalho é muito dinâmico. Construção. Já tem até algumas pessoas inscritas no meu webinário de amanhã. Vocês estão sabendo que amanhã, sábado, 2 horas da tarde, joalheria. 2 horas da tarde, amanhã, eu vou fazer um webinário cujo investimento é de apenas R$ 37. E nesse webinário que eu vou fazer amanhã, ao vivo, vocês vão aprender em detalhes todas essas 6 condenações que estão aqui do meu lado. Você pode, com o meu método, utilizar essa NR1, a nova NR1, a introdução na NR1 sobre os riscos psicossociais, para produzir ótimas provas para se defender de tudo isso aqui que está do meu lado. Então, hoje, as empresas estão muito preocupadas em como cumprir a NR1 nessa forma que está sendo falada por aí, que vocês não estão gostando. Primeiro, vocês têm que gastar honorário com empresas de segurança do trabalho para poder colocar essa NR1 aí, esse risco psicossocial na sua empresa. Aí, tem profissional que fala que quem tem que fazer isso é psicólogo. Tem gente que fala que quem tem que fazer isso é um ergonomista. Tem gente que fala que é o técnico de segurança do trabalho para fazer isso. A lei não diz que é nenhum profissional específico, é qualquer um. Até eu, se eu quisesse, por eu ser contadora e advogada, se eu quisesse, se eu me sentisse apta, eu poderia fazer PGR, PCMSO, AEP, implantação dos riscos psicossociais, eu poderia. Por quê? Porque não tem uma lei que me impediria de fazer isso. Assim como as únicas pessoas que podem advogar são os advogados formados em direito que passaram na prova da OAB. Então, são atividades prerrogativas da profissão do advogado. O contador pode abrir uma empresa na junta ou no cartório, abrir o CNPJ. Quem é melhor para redigir um contrato social, para poder registrar lá? O advogado. Porque o advogado sabe como que a justiça julga. Se você brigar com seu sócio, se você precisar fazer uma dissolução de sociedade, o advogado é a melhor pessoa, porque isso vai ser judicial. Mas não é prerrogativa do advogado registrar a abertura e alteração de empresa no cartório na junta. O contador pode fazer. Então, tem tarefas que não são prerrogativas de todo mundo. Se eu quisesse, eu poderia fazer. PGR, NR1, tudo isso. Eu quero? Não. Mas eu preciso saber, eu preciso dominar todas as NRs do Ministério do Trabalho, porque na hora que vira judicial, na hora que o empregado processa a empresa e pede alguma coisa disso aqui, ó, que está aqui do meu lado, vocês estão lendo? Vocês estão lendo? Vocês estão conseguindo ler cada um desses 6 itens que está aqui do meu lado? Tá bom, assim, a letra, o tamanho? Vocês estão conseguindo ler isso que está do meu lado? Fala aqui para mim no chat, por favor, se essa escrita, esse slidezinho que eu preparei, se está dando para você ler. Se ele está legível. Então, eu preciso saber impugnar laudos periciais dentro dos processos trabalhistas que tem esses pedidos que estão aqui do meu lado. Então, eu preciso dominar as NRs do Ministério do Trabalho para eu conseguir impugnar laudos na Justiça do Trabalho. E por isso, eu escrevi um e-book comentando todas as NRs de acordo com a minha experiência. Eu escrevi um e-book enorme, com tudo que eu, Bruna, penso, de acordo com os meus 20 anos de experiência jurídica, mais os outros tantos de contadora que eu tenho. Eu formei em contabilidade no ano de 2002. A Kelly perguntou, fazendo a inscrição no webinário fica gravado? Sim, Kelly, você vai ter acesso à gravação desse webinário por 30 dias, tá?
É claro que ao vivo é mais gostoso, as pessoas ao vivo tiram dúvidas comigo, mas ao entrar no webinário, que o link está até aqui embaixo, aqui ó, tá vermelho aqui embaixo assim, inscreva-se aqui. Você clica, paga os 37, é só R$ 37. De cara você já tem acesso a uma aula de 1 hora que eu dei sobre assédio de qualquer natureza, como inventariar assédio e como fazer o plano de ação para evitar o assédio. Tem uma outra aula que eu dei de 1 hora sobre doença ocupacional e acidente de trabalho, como mapear, como inventariar no seu PGR as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho e traçar o plano de ação para elas. Já dei essas 2 aulas, já estão lá disponíveis. Então você clica, por exemplo, se você entrar lá agora, você já pode assistir hoje essas 2 aulas. E tem um robô, que é esse que eu estou falando agora para vocês entenderem. Presta atenção no robô que eu criei. Eu uso muito o ChatGPT, tá? Muito, porque facilita, né? Aí eu nem preciso contratar tanto advogado. Só que eu não deixo o meu ChatGPT pesquisar na internet, não deixo. Então, eu escrevi um e-book para mim, de todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Eu já tinha ele, de insalubridade, periculosidade, agentes biológicos, insalubridade de 40% de faxineiras auxiliares de serviços gerais que limpam banheiro, de grande uso de circulação. Eu já tinha escrito ele para mim. E aí veio a NR1 e eu acrescentei tudo sobre a NR1 nele, dos psicossociais. Eu acrescentei o guia oficial do Ministério do Trabalho, eu acrescentei as diretrizes que o Ministério do Trabalho divulgou essa semana, e eu sigo acrescentando jurisprudências, súmula do Tribunal Superior do Trabalho, decisões do STF, tudo que eu ganho ou que eu aprendo nos meus processos, por isso que a minha taxa de sucesso no meu escritório é de 89,5%, porque o meu robô GPT, a base de conhecimento dele, são os meus processos, as minhas teses. E aí eu fiz esse e-book para mim, coloquei na memória do meu robô GPT. Então eu fiz um robô GPT que chama NR Risk, e ele é especialista em tudo de NR. Eu uso ele para impugnar laudo pericial, eu uso ele para poder fazer recursos sobre esses assuntos que o juiz condenou a empresa e eu discordo para eu recorrer para Brasília. Aí veio a NR1, eu coloquei ela lá dentro, e aí vocês ficaram me chamando no direct, porque meus vídeos viralizam, porque eu falo sobre esses assuntos, né, de CLT, de autônomos, MEIs e PJs, de sócio de serviço. Aí tiveram alguns vídeos meus que viralizaram essa semana, muitos. Todos que eu falei de NR1 viralizaram, assim, 42 mil visualizações, 300 mil visualizações, e muita gente me chamou no privado, por isso que eu fiz esse webinário. Então, esse webinar é para atender o pedido de vocês. Então, aqui, ó, R$ 37 e você vai ter acesso a esse robô, tá? Então, esse robô que chama NR Risk, que eu já uso ele para mim, ele já é abastecido com jurisprudência, súmula, tudo. Ele está atualizado com o NR1 e você tem acesso a ele. Então, você pagando os R$ 37 agora, você já tem o robô lá disponível para você. O que você pode fazer com esse robô? Você pode pegar o seu PGR que a empresa fez aí para você, coloca ele anexo lá no chat do robô e fala assim: analise o meu PGR da minha empresa, o meu PCMSO, o meu AEP que estão anexos e me diga, de acordo com as orientações da Bruna, ou só me diga se tem algum perigo judicial nele. Ele vai analisar tudo. Ele não vai analisar só o psicossocial. Ele vai analisar a insalubridade 40% de serviços gerais, porque tem, só para vocês terem uma ideia, tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala que quem limpa banheiros de alta circulação tem que receber insalubridade 40%, mesmo se receber EPI. Aí, o seu PGR está falando que não tem insalubridade para as pessoas que limpam banheiro ou que tem 20% de insalubridade para as pessoas que limpam o banheiro. Ok? Vou colocar isso aqui mais para cima para eu poder olhar mais para a câmera, né? Que eu fico olhando para mim. E aí parece que eu estou olhando mais para a câmera agora. Aí, ele vai te alertar que
Apesar do seu PGR constar que tem salubridade 20% ou nada, existe essa súmula que fala que se o banheiro for utilizado por mais de 99 pessoas por dia, a insalubridade seria 40%. Então, o meu robozinho, ele é todo treinado em decisões judiciais reais, atuais, e toda vez eu estou atualizando e você vai ter acesso a esse robô se você pagar os R$ 37 e se inscrever agora para o webinário que eu vou fazer amanhã, que é o Alerta Vermelho. O que eu vou ensinar lá? Essas 6 causas aqui de processo trabalhista. Eu vou falar sobre cada uma delas. Só que eu te ensino do jeito que a justiça julga. Então, quando você aprende o que leva um juiz a te condenar nesse tipo de pedido, você aprende o que você tem que produzir hoje. Qual é o comportamento que você tem que mudar na sua empresa hoje para que um empregado seu não alegue que está sendo vítima de jornadas exaustivas lá na Justiça do Trabalho? Qual é o papel que você tem que implantar hoje, a prova documental que você tem que ter hoje, para evitar que um empregado diga lá na Justiça do Trabalho que ele desenvolveu uma doença ocupacional por causa da forma como ele trabalhava para você? Então, você vai aprender tudo isso, toda essa minha experiência de contadora, de advogada, eu vou te passar nesse webinar. E para hoje, o que nós temos aqui para hoje? Bom, você, por acaso, você assistiu todas as lives que eu fiz essa semana? Eu fiz aula na segunda-feira, eu fiz live na terça, eu fiz live na quarta, eu fiz live na quinta. Eu tô a semana inteira falando para você da NR1. Você assistiu? Quem aí assistiu as lives dessa semana? Hoje, então, eu vou fazer aqui agora uma revisão das coisas que eu falei essa semana nessas lives. Mesmo se você não assistiu todas as lives que eu fiz, presta atenção, porque eu vou fazer agora uma revisão das lives que eu fiz essa semana, tá? E eu espero que com isso, você que ainda não me conhece, se você já me conhece, o que você está esperando para clicar aqui embaixo, se inscrever e participar desse webinar amanhã? Para você poder corrigir tudo isso na sua empresa e não perder nenhum processo trabalhista mais? E se você ainda não me conhece, se você está chegando agora, quem é essa Bruna? Quer saber o que ela sabe? Quer ver se ela me convence que ela sabe mesmo? Fica aqui que eu vou fazer agora um resumão de tudo que aconteceu essa semana, para que você possa, então, tomar a coragem de sair dessa vala comum, de parar de achar que o empregado sempre ganha. O empregado não ganha sempre, não. É verdade que para o empregado te processar, basta ele contar uma história. Ele não tem que provar muita coisa. Ele não tem que juntar muita prova no processo dele para ele te processar. Tem coisas que ele tem que provar, mas são poucas. Porque a maioria das coisas que o empregado pede em um processo judicial, quem tem que provar é você, empresário. E eu gostaria muito que os contadores, os advogados, as empresas de segurança do trabalho também estudassem aqui comigo. Também aprendessem tudo que eu tenho para mostrar para vocês dos meus 20 anos de experiência real. Porque aí a gente faz uma união de especialistas para proteger a empresa e acabar com esses processos. As condenações são altíssimas. Eu já vi tanta empresa quebrar, morrer por causa de condenação trabalhista. Você já viu isso? Você já passou pelo dissabor de ser processado, de sofrer na Justiça do Trabalho? Você já passou por isso? Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso. Qual foi a sua experiência com a Justiça do Trabalho? Você teve essa sensação que tudo é para o empregado e que o empresário já entra ali condenado? Não é, gente. Não é assim. É porque tem coisas
que a empresa deve ter, porque é obrigação da empresa ter esse tipo de documento, tá? Eu tenho um slide aqui do lado que eu estou colocando, que eu fiz o checklist para eu poder falar com vocês, por isso que às vezes eu olho aqui para o lado, para o meu computador. Então, o processo trabalhista, ele não começa ali na hora que está marcada a audiência. O processo trabalhista, ele começa agora. Agora. Enquanto você ainda não tem processo nenhum, é a hora que ele começa. É no dia a dia do seu empregado, convivendo nesse ambiente, que ele vai observando se existem brechas na empresa, se tem coisas na empresa que ele pode usar para ingressar na Justiça do Trabalho e ganhar dinheiro da empresa, e ganhar direitos trabalhistas, e fazer a empresa pagar grandes indenizações. Já passei, já fiz seu curso, segui os métodos e o colaborador não conseguiu ganhar nada. Nayara, eu tenho esse depoimento seu. Eu tenho ele. De vez em quando eu uso ele quando eu estou fazendo algum webinar, quando eu estou dando algum curso. Eu pego aquele print que você me mandou, lindo, lindo. Eu tenho até esse processo que você me deu o número na época. Que você foi lá, aprendeu, rapidinho, já teve que aplicar e não perdeu o processo trabalhista. Eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz quando vocês, que são meus alunos, falam assim, Bruna, aqui ó, seu método, ganhei. Ganhei o processo com as perguntas que você me ensinou a fazer, porque eu ensino tudo isso. Eu te ensino as provas que você tem que produzir documentais, eu te ensino as perguntas que você tem que fazer, eu te mostro as minhas audiências, o meu comportamento na audiência, como que eu conduzo, o que eu pergunto na audiência. Vocês assistem as minhas audiências verdadeiras, que agora a maioria é gravada, né? É online. Inclusive, segunda-feira agora, 4 horas da tarde, eu tenho uma audiência em São Paulo, mas é online, é gravada. Então, vai ver, essas que são gravadas são ótimas, porque eu uso para mostrar para os alunos o que o juiz fala, o que o juiz pergunta, o que eles realmente querem fazer. Então, Nayara, olha, gratidão por você ter confiado em mim e ter usado o método e venceu. E vocês outros? Vocês também querem ganhar processos ou nem ser processado, evitar problema? Então, cola em mim, presta atenção que agora eu vou fazer um resumão de tudo que eu te ensinei essa semana e deixei aqui do lado os tópicos para você conseguir acompanhar. Pega papel e caneta, clica nesse aviãozinho aí, convida seu contador, convida seu advogado, convida aquele empresário que está desesperado, precisando aprender a se prevenir. Porque o empregado, ele está aí e ele já está pensando no amanhã. Ele já está pensando assim, quando eu sair daqui, o que eu posso pedir contra essa empresa? Tem muita gente, que é de má fé, ele já entra ali pensando no fim, pensando na hora de sair. Então, o empregado observa. Você, empresário, também deveria observar. O empregado guarda conversas. Conversas de print, conversas de áudio, conversas que ele grava sem os outros saberem. Ele guarda, você também deveria guardar, para se resguardar. Ele tira prints, você também deveria tirar prints e guardar. Ele registra áudio, você também deveria registrar áudios e se resguardar. Ele espera a empresa errar. Na mínima coisinha, ele vai lá e pimba, pega esse erro da empresa e te processa. Ele usa tudo isso para transformar em um processo trabalhista. Então, na Justiça do Trabalho, não basta você estar certo. Você precisa provar que estava certo. Há uns 4, 5 anos atrás, não, foi antes da pandemia. Peraí, gente, ó. Nós estamos em 2026, a pandemia foi 2020. Lá em meados de 2018, quando eu tinha um escritório físico, que agora eu atendo tudo online, 100% online, mas eu tinha um escritório físico numa área nobre aqui de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineirinha. E você? Tem uma pessoa aqui do Rio de Janeiro que eu sei que ela já me contou. Você está me falando, tá aqui de onde? Tem gente de fora do Brasil? Pessoas estrangeiras também empreendem no Brasil. Eu tenho um cliente que ele mora na Colômbia e ele tem 2 casas daquelas de idoso, né? Que não chama mais idoso, né? É de longa permanência, como é que é? Instituto, não sei o que lá, de longa permanência. E essa era de longa permanência. Eu ainda não memorizei esse nome que a gente falava antes, que era casa de repouso, que era asilo, não se usa mais essas palavras.
Ele mora na Colômbia, ele tem 2 empresas dessa aqui e é meu cliente, né? Então, pode ter uma pessoa de fora do Brasil, mas que empreende no Brasil, contrata pessoas no Brasil, tem que seguir a lei brasileira, tá? Aí eu estava ali por volta de 2018 na fazenda de uma desembargadora, porque ela era mãe de um sócio meu. Então eu tinha um sócio no escritório e a mãe dele era desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais. E a gente estava lá, meu marido fazendo pizza. Meu marido é advogado também, mas antes disso ele era padeiro, ele foi dono de padarias. E aí ele estava lá fazendo pizza para nós, a gente tomando vinho. O marido dessa desembargadora já foi presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários. E aí a gente estava ali da noite conversando, bebendo, rindo, e eu não aguentei. Eu virei para ela e falei assim, doutora, por que os juízes condenam tanto as empresas? Nossa, mas tem condenação que dá dó, que a empresa é pequena, uma microempresa, ela não vai dar conta de pagar tudo isso e eles metem a canetada sem dó. E ela falou para mim assim, Bruna, nós não queremos condenar as empresas. Só que as empresas apenas falam, elas não provam. Então, empresário, você precisa aprender a provar. Você tem que provar, tá? Então, por exemplo, um dos maiores motivos que causam as maiores condenações, os valores de condenação mais altos na Justiça do Trabalho, segundo as estatísticas do próprio TST, porque o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho de Brasília, todo ano, no início do ano, ele solta quais foram os maiores pedidos, o que mais deu causa para processo na Justiça do Trabalho, são as estatísticas. Então, é baseado, esses números que estão aqui, esses nomes aí de coisas que processam, isso eu tirei de estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, por exemplo, condições degradantes, que é o item 1, é o que geram as condenações mais altas. O que é condição degradante? Condição degradante é você não dar uma água potável para o seu empregado beber. Então, nós temos aqui clínica veterinária. Isso não vai acontecer porque é da área da saúde. Mas, às vezes, lá na clínica veterinária, você tem um plantonista noturno que fica 12 horas noturna e não dá para ele um lugar confortável para ele trabalhar, né? Aonde ele vai ficar 12 horas lá, ele tem que fazer pelo menos 1 hora de repouso. E aí você não possibilita que ele faça essa 1 hora de repouso, você não dá para ele um lugar para que ele possa repousar. Você não dá para ele condições de segurança nesse local. Aí é assaltado, ele é machucado, isso são condições degradantes. Essa semana teve uma decisão de um processo que começou em 2022. Esse processo eu voltei e agora vocês me ouvem? Voltou meu som? Que ódio quando isso acontece. Oi, tá me ouvindo? Taraná. Som voltou?
Ok? Ah, o som voltou? Ótimo, ótimo. Ai, que ódio que me dá, gente, quando... porque quando a gente tá... É até bom vocês aprenderem, viu? Se alguém aí fizer live. A gente tá fazendo live. Eu coloquei na minha inteligência artificial, assim, sem interrupções. Mas aí entrou uma chamada de WhatsApp. Porque aí, quando você marca os sem interrupções, não entra aquela ligação normal. Mas entrou a ligação de WhatsApp. Ó, que raiva. Aí ele me deixa sem som. Né? Tomara que não me ligue. Não me liga. Não me liga. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu falar, viu? Então vamos lá. Continuando de onde eu tinha parado. A gente estava falando sobre condições degradantes. Então, condição degradante é tudo aquilo que priva o empregado de coisas básicas da dignidade dele, tá? Então, na clínica veterinária isso não vai acontecer. No setor da construção civil acontece, principalmente quando vocês colocam as pessoas para trabalhar e aí não tem banheiro para usar. Por isso que é importante alugar aqueles banheiros químicos, né? Aí não tem água direito para a pessoa beber. Vocês têm que providenciar aqueles copinhos de água mineral lá para a pessoa beber. Então, quando vocês têm empregados que trabalham em lugares que vai deixar ele muito cansado, tem que ter essas coisas. Aí eu estava contando um caso que uma empresa foi condenada essa semana, processo de 2022. A empresa foi condenada essa semana a pagar mais de 100 mil reais para a empregada. Não lembro quanto que foi, 100, 150, negócio assim. Que eu ainda achei pouco, tá? Por quê? Porque essa empregada, 10h30 da noite, recebeu uma ordem do gerente para ela ir para uma outra unidade da mesma empresa, só que era pertinho. Ela foi andando dessa unidade para a outra. No caminho, ela foi violentada por 3 pessoas. Ela sofreu um estupro coletivo. Eu ainda achei foi pouco. Aí, na condenação, o juiz usou condições degradantes para condenar, porque ela não teve segurança, ninguém foi com ela, era de noite, era ermo, não tiveram cuidado, então falou, vai que eu tô mandando você ir lá para outra unidade. Então, as empresas, elas precisam mapear todas as coisas que o empregado faz no decorrer do dia todo, do início ao fim da jornada, inclusive se ele se desloca em nome da empresa, como foi o caso dela, e tem que garantir a segurança, a integridade física dessa pessoa. Enquanto o empregado está no seu horário de trabalho, ele é sua responsabilidade. Certa vez, eu advogando para uma empresa de fisioterapia e ortopedia, então tinha médicos ortopedistas e fisioterapeutas. A empresa não deixava que os empregados ficassem com o celular consigo. Ela colocou aqueles armarinhos com cadeado e tal e falou, todos os celulares precisam ser guardados nesse caninho. Alguém roubou o celular, furtou, né? Porque roubar é com grave ameaça. Como foi sem ninguém ver, furtou o celular do empregado desses caninhos. E a empresa falou que não era responsável, que ele tinha que colocar cadeado lá, tá? A empresa foi condenada a indenizar esse celular roubado, porque a partir do momento que você não deixa o empregado cuidar, ficar com os próprios pertences, se torna responsabilidade sua. Então, condições degradantes é isso, é você se preocupar com a integridade física do seu empregado. Como que você vai mapear e inventariar isso no seu NR1, no seu PGR? Que medidas de plano de ação você vai tomar para proteger a integridade física dos seus empregados? Jornadas exaustivas, que é o outro assunto. Você sabe o que é jornada exaustiva? Tem nada a ver com a 6x1, hein, gente? Que agora a 6x1 foi aprovada, ela vai ser cancelada, ninguém mais vai trabalhar 44 horas por dia, por semana, vai virar 40 horas, a 6x1 vai virar 5x2, vai ter um prazo, ainda vai passar pelo Senado, e se passando pelo Senado, as empresas vão ter um prazinho ali para se adaptar. Não é disso que eu tô falando não, tá? Mas olha só,
Existe uma carga horária que todo empregado pode fazer. O empregado pode trabalhar o quê? 8 horas por dia, jornada 12 por 36, né? Ele tem que fazer 1 hora de intervalo, correto? Quando que se torna uma jornada exaustiva? Quando ele passa muito desse horário de trabalho, deixa de ter os intervalos com frequência, com muita habitualidade. Aí, as empresas que estão implantando a NR1 te entregaram um questionário de pesquisa e algumas das perguntas dentro desse questionário tem sido: você sente que não consegue trabalhar dentro do seu horário regularmente, que você sempre precisa trabalhar além da sua carga horária? Você sente que não consegue fazer os intervalos para repouso e alimentação? Não deveria ser necessário perguntar isso para os empregados. Você não é o dono da sua empresa? Você não tem uma clínica veterinária? Você não é a proprietária da sua clínica veterinária? Você não é o proprietário da sua empresa de construção civil, que alguém falou aqui que é dono de construção civil? Você não é o dono da sua joalheria, que você falou aqui pra mim que você é o dono da sua joalheria, que você é um empresário? Você não é o dono da sua empresa? Você não sabe se o seu empregado está precisando fazer horas extras constantemente? Como é que você não sabe? Você não está pagando? Quando ele faz horas extras, ou entra no banco de horas ou você paga, ou compensa, ou é compensação de horas, ou é banco de horas, ou você paga, não é? Você tá pagando, não tá? Como é que você não sabe se ele tá fazendo muitas horas extras com muita habitualidade? Você precisa perguntar para ele para saber disso? Eu sou contra esses questionários de pesquisa aplicados nos empregados, porque, a meu ver, tudo isso que tá aqui do meu lado direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6... que são os motivos de processo judicial, que são os motivos de condenações milionárias que quebram as empresas pequenas, dá para você inventariar e mapear só com você sendo atento à sua própria empresa. Por acaso você é um empresário alienígena? Você está a anos-luz de distância do seu próprio negócio? Então, quando a pessoa faz horas extras as horas extras, elas não devem ser constantes, habituais, o tempo todo. Elas têm que ser eventuais, elas têm que ser esporádicas, elas têm que ser por uma necessidade extra naquele momento. Ela não pode ser todos os dias. A hora extra, ela não pode se tornar habitual, ela tem que ser de vez em quando. E é neste momento em que a hora extra se torna constante, que o empregado fica esgotado, que ele pode ir para a Justiça do Trabalho e ele vai pedir o quê? Ele vai pedir para você ser condenado a pagar essas horas extras se você não pagou, que às vezes elas ficaram fora do ponto, né, e tal. Mas ele vai pedir para você pagar essas horas extras que você não pagou. Se você já pagou, ele vai demonstrar que elas eram exaustivas, que elas aconteciam com muita constância, que ele nunca podia ficar só dentro do horário de trabalho dele, sempre tinha que fazer hora extra, que ele não conseguia fazer os intervalos, que isso era exaustivo, tá? Agora com a escala 5x2 que vai entrar, é como se fosse assim, eu já prevejo, né? Assim, o que os advogados espertos, brilhantes, que estão só esperando essa NR1, estão só esperando essa mudança de escala para poder começar a pedir na justiça. Que era para ele trabalhar 5 dias e folgar 2, mas que a empresa não deixava ele registrar o ponto, ficava por fora, e ele continuou trabalhando a 6x1. Fez um combinado de boca com o dono da empresa. No papel consta 5x2, mas na prática ele continuou fazendo 6x1. Aí vai entrar onde? Jornadas exaustivas. Aí ele vai ganhar dano moral, ele vai ganhar rescisão indireta, que é esse último item ali, porque tudo isso aqui leva para o último, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então eu tô dando para vocês alguns exemplos, porque eu não consigo agora aqui, em 40 minutos de live, sem estrutura, te ensinar tudo. Mas amanhã, sábado,
30 de maio, 2 horas da tarde até às 6, eu vou ficar 4 horas com vocês por apenas R$37. E eu vou te ensinar tudo que você tem que fazer aos olhos de um juiz para você não ser condenado em tudo isso aqui, ó. O que você tem que inventariar para evitar acidentes de trabalho? O que você tem que inventariar para não ser considerado doença ocupacional? Eu fiz essa live ontem. E ela ainda está disponível, você ainda pode assistir a live de ontem, porque eu vou tirar tudo no domingo. A live de ontem, eu fiquei aqui uns 50 minutos só falando de acidente de trabalho e doença ocupacional. Como que você vai mapear, como que você vai inventariar isso e evitar aos olhos do juiz sem usar esses famigerados questionários? Assédio moral acontece demais, sexual e discriminação. Quer ver um assunto que está super em pauta agora? A gente tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que fala que a empresa tem que ter banheiros masculinos e banheiros femininos. Essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho é super antiga. Então, ela só divide os banheiros por sexo, masculino e feminino, tá? Só que nós temos a realidade das pessoas trans. De novo, as pessoas trans sempre existiram, né? A Roberta Close é prova disso. Só que ninguém pensava nelas, ninguém falava delas. Há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, eu peguei uma decisão no STF que uma pessoa trans reclamou que não tinha um banheiro para ela e que ela não podia usar o banheiro feminino. Essa discussão que está muito em voga agora, que deu lá com a Cássia Kiss, isso já aconteceu antes. Só não ficou tão em evidência como está agora, tá? Olha, um contador para PJ. É o Tarcísio, meu aluno? Tô te esperando amanhã no webinário, hein, Tarcísio? Clica aqui no inscreva-se, que você já é meu aluno. Vem no webinário amanhã, porque você tem que se atualizar, tá, amigo? Você tem que se atualizar, ainda mais agora que você tá cheio de concorrente, né? Tem o contrato PJ, tem um monte de coisa, se atualiza para você ficar sempre por dentro, viu? Aqui, ó, o link tá aqui embaixo para você se inscrever e estar comigo amanhã. Tá cheio de profissional de segurança do trabalho amanhã, tá cheio de contador amanhã. Teve alguém que estava aqui ontem que falou: Bruna, tô com você nesse sábado e sou advogada. E os empresários, claro, todos precisam. A gente tem que fazer uma união para todo mundo saber como que a justiça julga e se defender dela, viu, Tarcísio? Tô te esperando aqui, ó, o link tá aqui embaixo. Olha como eu te reconheci pela foto. Pela sua foto eu te reconheci. Aí, essa pessoa, há 4 anos atrás, ela entrou no X Trabalho alegando que ela alegou discriminação, porque ela é uma pessoa trans e não podia usar o banheiro feminino. Gente, isso bateu no STF há 4 anos atrás e o STF falou: não posso exigir das empresas aquilo que as normas não exigem. A norma obriga a empresa a ter banheiro feminino e banheiro masculino. Então, isso é um mero aborrecimento diário. Não condenou a empresa a pagar nada há 4 anos atrás. Só que o problema é que essas questões são grandes desafios para as empresas. Algumas empresas têm um banheiro extra unissex. Muitas empresas já estão se adaptando e fazendo esse banheiro extra unissex, o que é ótimo. Mas eu tô falando, Kelly, dos pequenos, microempresa, EPP, nem todo mundo tem condição financeira para sair fazendo isso agora. Tem gente que tem que mudar anos de cultura para se adaptar. Então, gente, há 4 anos atrás, o STF decidiu que isso era problema da pessoa trans e não era um problema da empresa, tá? Primeiro passo pra gente fazer parceria, Tarcísio, é você ser meu aluno ativo. Então, vem no webinário amanhã, tá? Eu tenho indicado, inclusive tem empresas de segurança do trabalho que eu tô mandando meus clientes todos pra ela, porque primeiro ela se tornou minha aluna. Então, o primeiro passo pra gente fazer parceria é a gente estar junto na mesma comunidade. Tá? Eu sei que você já foi meu aluno, só que tudo mudou, tem muita novidade e eu tô fazendo essa atualização amanhã. Então, tô te esperando lá na turma, que o primeiro passo para parcerias hoje, como eu tô com muito aluno contador,
tô com muito aluno advogado e já tenho ali uns 3 alunos de segurança do trabalho. Todo mundo fala, me manda os clientes, porque eu mando mesmo. Eu não vou dar conta de atender o Brasil todo sozinha. Só que meu pré-requisito é que a pessoa esteja na comunidade pra gente conviver, pra eu poder indicar quem eu acredito que sabe fazer também, tá? Tô te esperando. Todos vocês, viu, gente? É cheio de networking lá dentro. Os meus clientes, empresários, falam, Bruna, me indica contador. Eu, claro, esses aqui que estão na minha comunidade eu indico, né? Mas não todos, eu acompanho, é mentoria, então eu acompanho, eu vejo se ele realmente aprendeu, se ele sabe manter. Tem muito, eu faço muito sócio de serviço, que tá aqui no item 4, gente, olha o item 4. Fraudes de contratação, pejotização, terceirização dissimulada. É quando você não contrata como CLT, você contrata como autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço. Quando essa pessoa processa, ela processa na Justiça do Trabalho, tá? Fala que foi fraude de contratação. Então eu tenho um método para isso, sócio de serviço. Aí eu implanto o sócio de serviço na empresa. Só que apesar de eu ser contadora, eu não tenho mais um escritório de contabilidade. Eu vendi o meu escritório de contabilidade para uma outra contabilidade. Então eu sou só advogada, embora eu seja também contadora. E aí eles falam assim, Bruna, o meu contador não está sabendo manter o sócio de serviço que você implantou para mim. Me indica um contador? Indico. Hoje, Tarcísio e contadores, eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Sócio de Serviço. Ela é só para contadores. Então, eu ensino o meu método todinho do sócio de serviço para os contadores que estão lá dentro. Inclusive, teve uma contadora que ela aprendeu tão bem aprendida, ela ficou tão boa no negócio, e ela não quer ter escritório de contabilidade também, que é a Patrícia do Rio de Janeiro, que hoje ela é minha contratada, ela é da minha equipe. Então eu tenho uma contadora na minha equipe que me ajuda a implantar os sócios de serviço e orientar os outros contadores que entram na mentoria. Então a gente está distribuindo os nossos clientes de sócio de serviço implantado para as contabilidades que são membros da mentoria sócio de serviço. Olha que legal. Eu tentei te contar isso outro dia, Tarcísio, mas eu acho que você não viu minha mensagem. Eu te mandei mensagem no privado sobre isso, mas acho que você não viu. E tá tudo bem, que bom que você tá aqui hoje para poder saber. Então, contadores, vocês podem aprender tudo que eu sei. Toda a gestão judicialmente, o meu método ele é a gestão judicialmente segura. Se inscreva no webinar, vem me conhecer, deixa eu te mostrar tudo que eu tenho. CLT, autônomos MEI PJ, sócio de serviço, NR1, voltando para o caso que eu estava contando, gente, da pessoa trans, discriminação. Aí, naquela época, há 4 anos atrás, a empresa não teve que pagar nada. Só que hoje, com a NR1, se tornou um caso de discriminação. Hoje, se você contrata uma pessoa trans, hoje já tem, inclusive, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo condenou uma empresa a pagar R$5.000, os valores ainda estão pequenos, mas agora que existe a NR1 vai crescendo, para uma pessoa trans que se sentiu discriminada. Por quê? Porque no documento de identidade dela era o nome social. E a empresa insistia em chamá-la pelo nome masculino, em colocar nos documentos o nome masculino, sendo que no documento dela já era o nome social. Isso é o quê? Isso é uma falha na cultura. Você não tem que lutar contra o que está acontecendo. Veja bem, presta atenção nisso que eu vou falar. Você, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você está em um ambiente laico. Você pode ter a religião que você quiser, você pode educar e colocar os valores de vida e de personalidade que você quiser na sua família, e tem que ensinar todo mundo a não desrespeitar as leis. A lei penal, a lei trabalhista, mas dentro da sua casa você vai ter o político que você quiser, seus ideais religiosos, políticos, de futebol, que eu não falo de esporte, eu não falo de política, eu não falo de religião, porque gera polêmica. E é assim que tem que ser dentro de uma empresa. Dentro da empresa não se deve falar de esportes, de política e de religião.
Porque gera briga, porque gera o quê? Bullying recreativo, gera piadinha, porque gera discriminação. E agora a NR1 deixou isso em evidência. Hoje, se você tem uma pessoa trans na sua empresa e você não tem para ela o banheiro adequado, o vestiário adequado, o tratamento... obrigada, Kelly. Assédio eleitoral. Tá tudo dentro da NR1 agora. Então, antes da NR1 ser atualizada, isso era um mero aborrecimento diário. As empresas não eram punidas, porque não tinha uma normativa que obrigasse a empresa a fazer essas distinções e preocupar com isso. Agora tem. Agora nós temos a atualização da NR1, que te obriga a dar um ambiente saudável para os seus empregados e parceiros trabalharem. Então você precisa vigiar constantemente para que não aconteçam bullying recreativo. O que é o bullying recreativo? Colocar piadinhas. Eu vi um processo que o cara ganhou indenização, 10 mil, 12 mil, 5 mil, são esses valores em média, tá? Mas a sua empresa dá conta de pagar? É melhor você pagar R$37 para mim, se inscrever nesse webinário, que vai ser gravado, você vai ter acesso à gravação por 30 dias, você vai ter acesso ao robô, você vai ter acesso aos meus guias, meus manuais, minhas apostilas, tudo que eu colocar lá, desses assuntos aqui, que tá aqui do lado, do que você pagar 10, 12, 15 mil de condenação numa justiça do trabalho. R$37 é muito mais econômico. E eu sei que vocês não têm tempo, você não tem que fazer uma faculdade, um monte de coisa. Eu já fiz 5 anos de faculdade de Direito, eu já fiz 2 anos de técnico em contabilidade, eu já fiz um monte de pós-graduação, eu advogo todos os dias, eu já mastiguei tudo, igual mãe passarinho, e te entrego pronto. Você só tem que ficar comigo amanhã durante 4 horas para eu te ensinar como que a justiça julga. Aí você vai saber como que a justiça julga e falar, então eu tenho que corrigir tal coisa na minha empresa hoje, porque se chegar desse jeito na justiça eu vou perder. Então, gente, a pessoa trans, até antes dessa nova NR1, era mero aborrecimento diário. Agora não. Agora é sua responsabilidade evitar que as pessoas sofram bullying, piadinhas. Aí eu tava falando que o cara ganhou 10, 12 mil, não lembro. Por quê? Porque obrigada, Tarcísio! Adoro! Quero todo mundo aqui, gente. Todo mundo comigo. Por quê? Porque colocaram o apelido no cara de ô viado. Ô viado! Gente, antigamente isso era normal pro meu avô, talvez pro meu pai, porque eu tenho 42 anos, minha mãe tem 62, 63 anos, meu pai tem 66. Talvez pro meu pai isso era normal, entendeu? Então, assim, as pessoas mais velhas da minha família, elas têm uma dificuldade com tudo isso, de que você não tem que se preocupar com a sexualidade do outro, de que você não tem que se preocupar com as tatuagens do outro. Isso é tudo muito novo para essa geração. E agora com a NR1, sabe qual que é a máxima? A máxima é assim: se cada um tomar conta da própria vida, todo mundo fica bem. O problema é que dentro do ambiente de trabalho, as pessoas ficam querendo tomar conta da vida do outro, não é? Não fica ali querendo tomar conta da vida alheia? Fofoca. Então vocês... A motoca chata passando. Sai, motoca. Aquela hora foi alguém me ligando, agora é uma motoca. Vocês precisam, então, agora com a NR1, implantar medidas, inventariar tudo isso. Sai, motoca. E implantar planos de ação que vão fazer você ter um ambiente em que as pessoas não ficam se intrometendo na vida dos outros, não fica colocando apelido no outro, não fica roubando a comidinha do coleguinha dentro da geladeira, né? Não fica inventando doença. Então agora você precisa o quê? Você precisa ser a escola dos seus colaboradores. Você já parou para pensar nisso? Você agora tem que ser a escola. O governo colocou a lei que você tem que avisar de todas as campanhas do ano de vacinação e que ele pode ter 3 folgas no ano, 3 abonos de falta para essa vacinação. Colocou a NR1, que você tem que evitar um ambiente em que se coloca piadinhas, apelidos, você tem que providenciar um banheiro adequado para as pessoas trans, para elas não se sentirem discriminadas, né?
Então, o que o governo fez com isso, gente? Agora você tem que dar a cópia do seu PGR, do seu AEP, do seu PCMSO, do seu PPP, tudo para o empregado, né? Então, o que a lei fez? A lei te transformou no novo educador de pessoas adultas que trabalham dentro da sua empresa. É isso que ela fez. E você está preparado para ser esse pai do empregado? Essa mãe do empregado? Você está preparado para ser o professor desse empregado de acordo com tudo isso? Porque nós temos hoje dentro das empresas 5 gerações convivendo juntas. Só a alfa que não chegou lá ainda, que a minha pequenininha de 10 anos é alfa. Mas a gente já tem os milênios, a gente já tem o Gen Z, a gente já tem, sei lá, o X, todo mundo. Nós temos hoje 5 gerações convivendo dentro da mesma empresa. Pessoas que dão um tapa na cabeça é normal. Só que essa pessoa mais velha que dá um tapa na cabeça de uma pessoa mais nova, a mais nova, que é geração Z, te processa. Então, a gente precisa ser, agora o governo transferiu para nós, empresários, a obrigação de sermos os professores da reeducação cultural de todos esses adultos que trabalham com a gente. Você está preparado para isso? Esse webinário de amanhã, última chamada, eu vou encerrar a live agora, eu vou deixar salvo porque eu falei muita coisa aqui, eu falei de muitos desses que estão aqui do lado, espero que tenha aberto a sua mente. Vocês gostaram? Vocês conseguiram pegar a dimensão da coisa? Que agora, gente, mais do que nunca, a gente precisa unir advogados, contadores, empresas de segurança do trabalho e empresários no mesmo ambiente, falando a mesma língua, trocando experiências. Por quê? Porque não veio pronto. Os guias do Ministério do Trabalho, eles falam, você tem que inventariar e você tem que fazer um plano de ação só, mas eles não te falaram o quê, como. Ah, minha empresa é de construção civil, como é que eu faço isso aqui? A minha empresa é clínica veterinária, como é que eu faço isso aqui? Eu tenho uma oficina mecânica, como é que eu faço isso aqui? Então, a gente vai ter que juntos debater isso nesse ambiente, e só empresário não dá, só contador não dá. Sim, Laís, vai ficar gravado durante 30 dias, vocês vão ter 30 dias para assistir a gravação. Eu não deixo vitalício, senão vocês não estudam, e até porque, se eu deixar vitalício, a lei muda, a norma muda, vem uma jurisprudência nova, vem uma súmula nova. Eu vou deixar o acesso por 30 dias, porque a NR1 já está em vigor, você precisa implantar. Então, você vai ter 30 dias para assistir a aula gravada, para usar o meu robô GPT, que é especialista em NR1, a minha apostila, tudo para você poder estudar e aplicar. Só que a gente precisa que nesse ambiente tenham empresários de todos os setores, todo mundo que precisar, contadores, advogados e profissionais de segurança do trabalho. Precisam todos estar nesse ambiente. Então, estão todos convidados para este webinário que eu vou fazer amanhã, 2 horas da tarde. Já tem muitos inscritos. A sala cabe 100 pessoas, só que eu já sou uma, então 99. A minha sócia já é a outra, então 98, tá? E a gente já passou dos 50% de inscrições. Então, inscreva-se logo, porque a sala tem limite do Zoom. E a gente precisa se unir. Pra quê? Pra quê? Qual que é a nossa missão? Alguém aqui sabe qual? Eu falei essa missão ontem, falei essa missão anteontem. Qual que é a nossa missão? Vamos juntos falir a justiça do trabalho do Brasil. A gente vai colocar tudo tão organizado dentro das nossas empresas, com tanta clareza. Os nossos empregados vão ter certeza que a empresa sabe o que está fazendo, que a empresa tem provas de tudo que está fazendo, que ele não vai nem querer nos processar. Vamos juntos fazer isso? Com certeza vai ser falado de clínica veterinária lá amanhã, Laís, porque tem muitas pessoas inscritas que são de clínica veterinária, porque eu tenho muitos alunos de clínica veterinária e eles já se inscreveram porque eles também querem se atualizar, tá? Então, com certeza vai ter sim. Mas, por favor, gente, procure estar comigo ali ao vivo. Ah, mas eu só posso ficar 1 hora. Fica essa 1 hora, porque aí você me faz perguntas ali, porque depois... As perguntas eu não vou responder depois, eu vou responder todas durante o evento. Mas você tem acesso à gravação por 30 dias.
Espero você no webinar amanhã, hein? Clica aqui no link. Eu vou embora agora, que já são 7 horas, deu minha hora. Preciso ir lá cuidar do meu maridão. Preciso ir lá cuidar das minhas 2 filhas. Preciso curtir também um pouquinho do meu final de semana, porque uma boa parte dele eu vou dar para vocês nesse webinar amanhã. Clica aqui, só R$37, para a gente poder desenhar como pode ser o seu inventário de riscos, como pode ser o seu plano de ação, utilizando as novidades da NR1 do psicossocial, que a Justiça já julgava há muito tempo, para você evitar tudo isso aqui. Condições degradantes e jornadas exaustivas, acidente de trabalho, doença ocupacional e faltas graves de saúde e segurança, assédio moral sexual e discriminação, fraudes de contratação, pejotização, terceirização dissimulada, jornadas e intervalos não usufruídos e rescisão indireta. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.